lutas de tirar o fôlego, mitologia, personagens icônicos da humanidade, animação excelente. Imagina tudo isso no anime. Pois bem, apresento hoje pra você Record of Ragnarok. Fala galera, beleza? Matt na voz e hoje comentando sobre Record of Ragnarok de forma geral. Recentemente saiu a segunda temporada do anime, mas eu não vou comentar só dela, eu também vou passar pela primeira temporada para você poder entender o contexto do anime e tudo que aconteceu nele até agora. Para você que não assistiu o anime, eu vou te ambientalizar nele. Os deuses decidiram destruir a humanidade. Quando eu falo deuses, eu falo uma reunião onde tem todos eles de todas as mitologias possíveis. Eles decidiram destruir a humanidade. Em resposta a isso, as Valquírias propuseram aos deuses uma forma da humanidade poder se defender. Então foi decidido que o futuro da humanidade seria decidido se ia acabar ou não num torneio de lutas. Cada grupo escolhe seus representantes. Então os deuses elegem um deus para lutar e a humanidade algum ser humano de qualquer tempo. E para nivelar a luta, as Valquírias elas viram equipamentos para os humanos se fundem com eles por meio de uma habilidade para assim poder nivelar o combate. Na primeira temporada do anime, que está disponível na Netflix, para você que gosta de ver o anime dublado, a dublagem tá muito boa. Eu assisti dublado, gostei muito, recomendo para você. Nessa primeira temporada a gente acompanha 3 combates diferentes. Então vão ser ali, se não me engano, 10 episódios ali entre introdução mais 3 lutas. E cada luta ela é muito bem trabalhada. Ela explica os personagens que estão lutando. Então ela vai explicar um pouco da história do deus, por que o deus está lutando, por que o humano está lutando, por que o humano é considerado uma pessoa relevante, um guerreiro do tempo dele. Conta a história também, né, desse personagem, o que eu particularmente acho muito interessante, já que muitos deles são guerreiros orientais, então a gente não conhece tantos nomes. Os deuses praticamente todos você vai reconhecer só pelo nome, mas às vezes você não conhece a história por trás dele. Esse é um dos pontos mais fortes para mim que o Record of Ragnarok tem. Claro que muita parte da história pode ser criada ou adaptada, mas muito tem um fundo de verdade. Eu também tenho que comentar da adaptação visual dos personagens, que sério, é uma coisa única. Você nunca vai ter visto uma leitura do Thor do jeito que Record of Ragnarok colocou no anime. E aí a gente começa os combates, né? A gente quer ver isso, quer ver luta, quer ver porrada. E a primeira luta é Lu Bu versus Thor, um general chinês que luta com uma arma que lembra uma lança. E o Thor mais louco que você vai ver na sua vida, com um martelo muito extravagante. Como é a primeira luta, ela é bem impactante, mas está de longe de ser a melhor. A história sobre quem é o Lu Bu é bem interessante, porque a gente aqui do Oriente não conhece tão bem os heróis ocidentais. Eles não são tão falados. E conhecer as histórias deles é uma parada muito maneira. E que o anime consegue fazer e passar pra gente muito bem. Após isso temos o grande Zeus contra Adão. Você fica até meio pensando, né, como é que o Adão ele vai lutar, já que ele não tem uma arma, é um personagem bíblico de outros tempos e tal. E eles colocam simplesmente ele com a habilidade mais overpower possível. Que claro, que se o seu adversário não fosse o grandiosíssimo Zeus, ele teria dado um pau em qualquer outro deus. Adão teve uma das melhores e mais emocionantes lutas de todos os tempos. Adão mita muito, tanto nas lutas, se esforçando e deixando várias frases icônicas. A parada mais impactante é o fato dele ficar fora de combate e ainda continuar de pé, querendo proteger todos os seus filhos. Depois da luta de Zeus contra Adão, que foi a que a gente mais achou que a gente ia ganhar, temos a luta do Sasaki versus Poseidon, um samurai renomado japonês, não o mais forte, mas o samurai mais experiente e o que passou mais tempo aprimorando sua técnica, tanto que ele é o guerreiro que aparece um pouco mais velho. Até o momento tinham aparecido os guerreiros nas suas melhores formas, ou seja, eles estavam ali mais jovens, mas o Sasaki ele aparece um pouco mais velho, já que o auge dele foi mais velho depois dele aprimorar suas habilidades ao máximo. E sua luta contra os deuses dos mares é
bem intensa. Afinal, já está 2-0 para os deuses. Essa foi a luta que eu menos botava fé que a humanidade ia ganhar, e foi a única nessa temporada que a humanidade conseguiu vencer. A luta eu não achei grandes coisas. Você não sabe muito o que esperar do Sasaki, e o Poseidon é um dos maiores. E depois dessa luta se encerra a primeira temporada, deixando um gosto de quero mais pra gente ali por um pouco mais de um ano. E agora, no início de 2023, a Netflix disponibilizou mais de 10 episódios pra gente poder ver os humanos se porrando com os deuses. Mas eles só adaptaram dessa vez 2 lutas pra gente poder continuar acompanhando essa história. O legal é que agora a gente vê que não é só um combate aleatório, tem toda uma história por trás. Existem outros dramas que foram introduzidos na história para dar uma apimentada a mais. Eu vou falar disso um pouco mais pra frente, mas você que me acompanhou até aqui, cara, pelo amor de Deus, deixa aquele likezão no vídeo, porque assim você nos incentiva a trazer muitos mais reviews e conteúdos diversos sobre animes pra vocês. E a primeira luta dessa nossa segunda temporada, temos Jack Estripador versus Hércules. Um deus que já tinha sido humano e virou um deus depois de beber o sangue de Zeus para proteger a Terra em uma luta contra Ares. Ele luta para a par com Ares e Zeus o convida para virar um deus, esperando lutar com algum guerreiro honrado como os outros que apareceram. Ele fica completamente surpreso quando as Valquírias escolhem Jack Estripador como seu oponente, um assassino, uma pessoa que a sociedade menospreza. Você vê isso já que a humanidade torce pro Hércules. É uma situação um pouco complicada de você se posicionar, mas eu fiquei com pena do Jack, da forma como ele é tratado. Mesmo ele sendo uma pessoa com diversas sequelas do seu passado, ele ainda estava defendendo os humanos. Ele tem uma luta extraordinária contra Hércules, um deus com uma força física absurda. Jack se mostra bem inteligente, com diversas estratégias durante os combates. Não é uma luta mais corpo a corpo, vou te cortar, vou arrancar teu braço. O Jack ele é muito mais técnico e cirúrgico nos movimentos, muito mais calculista. E por não conseguir superar os blefes e as estratégias do nosso insano Jack Estripador, a humanidade consegue empatar a disputa. E as pessoas, né, a plateia fica triste quando o Hércules perde, mesmo o Jack tendo dado um passo para salvar a humanidade. Inclusive as próprias Valquírias que estão, né, do lado da humanidade. E o que mais me deixou com pena do Jack, né, foi ao final da luta ele sair e ser apedrejado pela humanidade. Mesmo ele sendo um assassino, uma pessoa desprezível, ele tá ali salvando a humanidade, né? Como eu falei, é uma coisa meio complicada de você se posicionar. Me diz aí como é que você ficou em relação a essa luta e ao Jack Estripador. E para desempatar o placar e fechar a temporada, tivemos a luta do Raiden versus o Shiva, o melhor lutador de sumô versus o maior deus da Índia. Raiden, um lutador que morreu sem nunca ter usado toda a sua força física. E ele luta contra um deus que era um qualquer, mas ele subiu até o topo, derrotando todos os deuses da Índia, virando assim o deus mais forte da Índia. Aqui foi onde eu mais gostei de acompanhar as histórias. Afinal, eu não conhecia nenhum dos 2 membros que estavam lutando. E a luta deles é muito impactante, porque o deus tem 4 braços. Você pensa que ele vai ter uma vantagem até o Raiden conseguir com um golpe destruir um braço do Shiva logo de cara. Em diversas reviravoltas, cada um liberando uma habilidade e tomando a vantagem da luta, até que a gente chega no ápice, onde todo ferrado o Shiva consegue vencer o melhor lutador de sumô que já existiu, que perdeu a luta também de pé. E ele foi exaltado, né, pelo deus indiano, já que em nenhum momento da luta o Raiden encostou os seus joelhos no chão. Mas calma aí, mesmo aqui acabando as lutas que foram adaptadas, o anime encerrou deixando um pontapé, um gancho muito legal para continuação do anime, porque teve uma treta com Buda. Ele apareceu no meio dos episódios, né, sendo questionado algumas vezes, e no final dessa temporada a gente viu Buda sendo escalado, né, para lutar por Zeus. Porém, quando ele entra no ringue, ele se declara, né, lutar pela humanidade. E cara, isso deixa todos os deuses perplexos, putos da vida com Buda. Mas e aí, quem que vai bater de frente com Buda? Que é um deus grande, né, lá do Japão. E esse foi o gancho que ficou, né, para uma próxima continuação, uma próxima adaptação. Deixando assim pra gente uma temporada bem marcante,
com ótimas lutas, uns plots bem maneiros. Eu gostei bastante, quero saber o que você achou de Record of Ragnarok. Eu fico por aqui, não esqueça, claro, de se inscrever no nosso canal, porque assim você não perde mais nenhuma novidade do mundo dos animes e dos games. Eu vou deixar 2 vídeos aqui no card final para você continuar antenado com a gente. Muito obrigado por me acompanhar até aqui, você é incrível. Até a próxima quarta, valeu!